Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz dos homens. Trazer nesse dia mais uma abertura com o Espírito Santo de Deus e todos que aqui congregam com a gente. Que hoje haja sempre a protuberância do Espírito Santo de Deus, que todos que estão nos acompanhando também pelo Facebook e pelo Instagram, creia que grandes coisas fará o Senhor em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Vamos fazer uma breve oração, apresentar ao Senhor as nossas vidas, as nossas casas, nossas famílias, e assim o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, apresentamos, meu Deus, mais uma vez diante do Teu altar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela de perto e de longe, e a todas as famílias aqui representadas em nome de Jesus. Meu Deus, que sejamos sóbrios, Papai, da Tua palavra, que nesta tarde, começo de noite, o Senhor venha, meu Deus, contemplar os anseios, os corações aflitos, dos necessitados, dos órfãos, das viúvas, assim como está escrito na vossa palavra. Que o Senhor abençoe, meu Deus, este culto racional nesta tarde, na Tua casa de orações, a sombra que cura. Abençoa também, Papai, o ministério ao qual nós congregamos. O resto, resgatando almas para Jesus, o qual está o seu filho, Pastor João, como presidente da obra. Que o Senhor abençoe ele, abençoe a família, abençoe todos que congregam também lá conosco, meu Deus, em nome de Jesus. E que nessa tarde, Papai, o Senhor faça, Senhor, segundo a Tua vontade. Cumpra, meu Deus, em nossa vida com o Teu querer. Que seja, meu Deus, para a glória do Teu nome. Que o Senhor visita, meu Deus, esta viela, abençoa, Papai, os nossos vizinhos do lado direito, os vizinhos do lado esquerdo, os vizinhos da frente, os vizinhos do fundo. Abençoa, meu Deus, o bairro do Recanto dos Humildes em Perus. Abençoa, meu Deus, o estado de São Paulo. Papai, estende Tuas mãos de poder sobre a nossa nação, o Brasil, Papai. Sabemos, meu Deus, que há tantos necessitados. E neste dia chamado hoje, nós suplicamos a Ti, Pai, para que o Senhor venha fazer, meu Deus, um algo sobrenatural na vida de cada um daqueles que estão, Papai, necessitando da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça. Deus, que o Senhor visita também, Papai, os hospitais, as UTIs, as CTIs, as salas vermelhas, meu Deus, as UTIs neonatal, Papai. Visita também, meu Pai, os presídios, as casas de recuperação, dando, meu Deus, vitória àqueles que estão, meu Deus, pelejando pela vida, aqueles que estão, meu Deus, pelejando por uma adversidade que está passando, porque nós cremos que só o Senhor pode fazer, meu Deus. E em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa intercessão, a nossa oração. E o nome do Senhor continue sempre sendo glorificado e exaltado. Meu Deus, nós Te agradecemos para que o Senhor fique mais um pouco conosco, Senhor, para receber como um cheiro suave e agradável em Tuas narinas. É tudo isso que nós Te pedimos e também Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ouvir os hinos congregacionais.
Deus. Vamos louvar o hino de número 243 da harpa cristã, ao abrir o culto. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso. Gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, para ouvirmos que nos foi dado. Nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo labra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto, que dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Glória a Deus. Nós vamos louvar o hino de número 115 da harpa cristã. O hino está suave. Hino de número 115 da harpa cristã. Trabalhai e orai. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, ser escravo do pecado, libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor.
se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Glória a Deus. Amém? Passamos suas Bíblias. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. Está escrito assim as Sagradas Escrituras: do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém? Glória a Deus. A evangelista Beatriz está com oportunidade. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Voltando aqui, o que ele acabou de ler, a armadura de Deus, né? Que fala no 15. E calçais os pés na preparação do Evangelho da paz. Amém? Eu creio que todos nós estamos calçando a cada dia o pé na preparação do Evangelho da paz para levar a palavra do Senhor. Vamos louvar o 15 da harpa. Amém? Da harpa, em nome de Jesus, glória a Deus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi
teus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali na fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Amados, abra suas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21. E a partir do versículo 22. Evangelho de Mateus 21, versículo 22. Glória a Deus. Todos encontraram? Quem não encontrou, diga, pastor, espera um momentinho, pode encontrar. Amém? Glória a Deus.
Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, está escrito assim em Sagradas Escrituras: e tudo o que pedires na oração, crendo, a recebereis. Amém? Amém. Uma palavra forte, uma palavra que Deus faz desta maneira. Quando tem fé e a gente crê, acredita que esse Deus é poderoso para fazer aquilo que nós necessitamos, Ele entra em ação e Ele nos dá aquilo que nós necessitamos. Pastor, mas só isso? Muito mais. Tudo quanto pedir com fé a Deus, crendo, vai receber. Porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amor. Mas também não podemos esquecer que Deus, Ele é um fogo consumidor. Quando obedecemos a palavra do Senhor, bem-aventurados somos. Mas só que tem uma parte que Ele fala assim na palavra também: eu sou terrível contra os meus inimigos. Mas imagina, Deus que é bom, Deus que é amor, Deus que é tudo, se transformar num Deus terrível contra o seu inimigo. Mas não tem como mensurar isso, nem tanto pela parte boa, nem tanto quanto a ira de Deus. Então, prefiro ficar com essa parte. E tudo que pedires na oração, crendo, a recebereis. É muito mais prático obedecer do que sacrificar. Essa palavra introdutória é só o início do que nós vamos ver hoje. E já nós vamos voltar a essa mensagem e vamos entender por que temos que orar. A evangelista Beatriz está com a oportunidade. Glória a Deus. E o que temos pedido ao Senhor no dia de hoje? A gente tem pedido paz, saúde, prosperidade, que o Senhor cuide de nossas famílias, que abençoe onde a gente mora, que esteja sempre no nosso caminho, nos monitorando, nos guiando, e porque tudo é dele, né? E a gente tem que agradecer mais ainda pelo fôlego de vida que temos, amém? Vamos louvar o 2 da harpa. Vamos louvar o 2 da harpa, amém? Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por esta terra do além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos
os que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontram ali. Os que procuram chegar a teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por essa terra do além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escrituras que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E de tão belo é falar dessas grandezas aqui, e não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por essa terra do além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas vamos colocar em pé, fazer uma breve oração, pelo qual nós falamos, né? Os necessitados, as viúvas, os órfãos, enfim, todas aquelas pessoas que a gente, tanto a que nós conhecemos, aquela que também nós não conhecemos, porque a palavra nos ensina que nós temos que orar uns pelos outros. E quando nós oramos por alguém, intercedemos por uma pessoa, Deus muda histórias. Muitos, a maioria dos cristãos, são alcançados pelo poder da oração. Eu fui um dos que foi alcançado pela oração. E conheço muitas pessoas também que foram alcançadas através da oração. E temos que fazer, que é a vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar, apresentar ao Senhor as razões daqueles que nós conhecemos, daqueles que nós não conhecemos também, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado para toda a eternidade. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso. Meu Deus, apresentamos nesta tarde, Pai, começo de noite, essa lista, Senhor, de pedidos, de orações, de pessoas, papai, que a gente não conhece. Alguns nós conhecemos, outros não, mas o Senhor conhece a todos, porque a cada um deles, a cada um de nós, o Senhor, quando estávamos no ventre de nossas mães,
O Senhor nos chamou pelo nome, assim como está escrito na sua sagrada Escritura. Então, meu Deus, que o Senhor venha receber como um cheiro suave e agradável em tuas narinas o nome de cada uma destas pessoas, para que haja, Senhor, transformação, mudança, cura, renovo, Pai, físico, espiritual. E assim o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Ah, meu Deus, vá de encontro à Divina Carlos, papai. Irmã Branca, Adinha, Jamile, Luciana, Jerônimo, Valéria, Everton, Felipe, Enzo, Eduardo, Christopher, Yasmin, Ederson, Wesley, Emily, Rosilene, Carlos Eduardo, Lidinei, Aline, Luzimar, Maria Cecília, Francisca Letícia, Lindalva, Valdênia, Cíntia, Lucélia, Heloíse, Pastora Miranda, Luziana, Antônio Souza, Otacílio, Neide, Nelson, Raimundo, Geralda, Dr. Rogério, Frickson, Rita, Sara, Tauane, Lindalva, Divina Souza, Joana, José Carlos, José Divina, Rodrigo, Jason, Lio, Antônio, Ana Flávia, Ricardo, Esdra, Ninho, Benedita, Daniel, Alessandra, Laura, Celina, Aline, Sebastião, Mateus, Divina, Ana Luísa, Pedro, João, Wanda, Ingrid, Daiane, Catherine, Cristina, Ângela, Bruno, Mateus, Giovânio, Hélio, Paulo, Lucas, Heloísa e família, Raquel e família, Margarete e família, Elizabeth e família, Virgínia e família, Alessandra e família, Rogério e família, Reginaldo e família, Carolina, Rafaela, Lucas Francisco, Williams, Eliana Maria, Ercília Fabichac, Moisés Ferreira, Margarene, Daniel Aparecido, Paula Soares, Nezinha, Aparecido e família, Cleia, Jefferson, Gedeon, Graziele, Ana Paula, Gustavo, Fernando, Clóvis e família, Socorro e família, Marina e família, Sandra e família, Alexandra e família, Sueli, a tia, Dione, Daisane, Reinildo, Alessandra, Beatriz, João Neto Mendes, Luciano, Zelma Mendes, Samuel, Maria Mascarenhas, Gilberto dos Santos, Rodrigo, Larissa, Marli, Silvano, Lourdes, Luciene, Ana, João, Terezinha, Tiago, Lucas, Enites, Pastora Cleusa, Leia, Maria José, Gabriel Gil, Maria Ivanise, Raíssa, Rosa, Rosa e família, Lucimari e Adilson, irmão Cícera, Derek Noah, Larissa, Rosa, Juan, Rosa, Jennifer, Jonathan e Monique, Sueli e Wanda, Jefferson Flores Oliveira, Jéssica Flores de Oliveira, Jefferson Flores de Oliveira, Neuza Flores Oliveira, Abiram, Ailton, Eunice, Rosana, Rivânia, Ivânia e família, Namã e família, Pastor Gessé, Roberto Lessa, Thalita Lessa Dias, Evelyn Lessa Dias, Tiago Lessa Dias, Elizabeth Lessa Almeida, Jéssica Lessa de Souza, Andressa Lessa Souza, Carla Roberta Lessa dos Santos, Rafael
Rafael Lessa de Souza, Samuel Lessa, João Vitor Lessa Dourado, Cauã Lessa Dourado, Pedro Lessa Dourado, Eduardo Lessa da Silva, Sofia Lessa Dias, Maria Eduarda Lessa, Jade Lessa, Eloá Lessa, Ayla Lessa, Benício Luiz, Maria Fernanda, Wellington, Ariane, Bispa do Carmo, Célia Hospital, Pastora Tânia, Marcos Perua, Emerson Moreira, Alex de Família, Caroline Patroa, Roberto, Luzia e Família, Gil e Família, Lu Vinícius, Kátia, Bruna Fisioterapia, Adriele, Caroline Carol, William Amaral, Gessé, Jefferson, Gerson, Rian Kaique, Juan Cauê, Júlio e Família, Francine, Franciele, Safira e Sofia, João Marcos, Edson, Melissa, Sueli, Zailda, Adélcio, Antônio Ferreira, Samanta e Nelson, Simone Desidério Leite, Vânia Terminal, Pastora Neide, Osmar S. Silva, Jonathan S. Silva, Letícia Barbosa, Ana Luísa, Neuza, Gabriel, Alexandro, Silvia, Daleuza, Ariane, Wellington, Caroline, José, Carol, Lucas, Emerson, Fernanda, Carmelina, Josué, Diácono Reinaldo, Larissa, Leonardo, André e Família, Pastor João e Família, Vieira, Pastor Wilson, Pastor Ednei e Josefa, Arnon, Eliana e Família, Edson Dinho, Lorena, Pedro, Abismael, Edivino Vidarenco, Enoede, Gilcélia, Jailton, João Marques, Claudiane, Alexandre, Jonas e Davi. Meu Deus, abençoa, papai, poderosamente cada uma dessas pessoas que foram citados esses nomes. E aqueles também, meu Deus, que não citamos, que o Senhor venha alcançá-los pela tua misericórdia. E tudo isso, meu Deus, que nós te pedimos, também já lhe agradecemos. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. A evangelista Beatriz está com a oportunidade. Dá para o senhor. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Amém. Eu vou aqui cantar um louvor. Glória a Deus. Aleluia. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração.
eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oh glória, aleluia. Neste lugar tu és real. Aleluia, Senhor, obrigado. Vou me entregar totalmente. Aleluia. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Glória a Deus. Amém. Espírito Santo, venha nos abençoar no dia de hoje e conceder a vontade do coração dele a cada dia na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Um pouquinho de frio, um pouquinho de chuva. São Paulo é isso. Mudança o tempo inteiro. Nós já oramos, já louvamos, vamos ouvir a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 21, aquele mesmo versículo que nós lemos no início. Versículo 22. Nós vamos entender o imensurável poder da oração. Vamos colocar em pé em reverência a palavra do Senhor, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 22, está escrito assim, as Sagradas Escrituras: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, a tua palavra foi lida e agora será ministrada. Mas quem é o homem, meu Deus, para falar da tua palavra se não estiver cheio do teu Espírito Santo? E para que isso aconteça, meu Deus, é necessário que eu me diminua, para que o Senhor cresça em mim. Para que teu Espírito Santo apareça e toma, Senhor, a boca do mensageiro, fala na boca do pregador e envia, meu Deus, a tua palavra com poder e com autoridade e grande revelação. E que esta mesma palavra, ela vá
que produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Podemos aceitar? Pois é, já falando um pouquinho dessa palavra, né? Da palavra introdutória. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Essa palavra ela fala da figueira seca. Né? Aqui no versículo 18, né? Está escrito assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Palavra poderosa. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas também, se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Começamos a entender que a palavra de Deus ela tem um poder sobrenatural. Quando nós liberamos uma palavra de bênção, e a pessoa crê, acredita, confia, ela recebeu a palavra, ela vai receber a bênção. Dessa maneira. Como a palavra de Deus também nos ensina que os incrédulos não herdarão o reino da glória de Deus. Porque não acreditam. Eles não têm essa certeza de que Deus vai fazer um algo na vida dele, que vai mudar, que vai transformar, que é possível. Tudo o que crê. E quando a gente crê em algo, nós colocamos aquilo nas mãos de Deus e falamos: Senhor, está nas tuas mãos. É o Senhor quem faz, eu não faço nada. Quem sou eu para fazer alguma coisa? E aí Deus vai e faz. É a palavra liberada. A palavra liberada, ela tem poder. A pessoa que recebe uma palavra liberada, ela recebe poder. E tudo Deus faz desta maneira. Porque nesse texto sagrado, né, nós vamos aprender sobre o poder imensurável da oração. A oração move a poderosa mão de Deus em nosso favor. A Bíblia é o verdadeiro manual de oração. A Bíblia revela o homem pedindo a Deus, atendendo o homem buscando a Deus, sendo encontrado. O homem clamando a Deus, respondendo. O homem pedindo socorro. É Deus socorrendo. Aleluia. O homem que crê, o homem que busca, o homem que pede, o homem que bate e alcança. Então nós temos várias coisas através do poder da oração. São 4 itens aqui. O poder ilimitado da oração. Veja só o primeiro. A oração possui um poder ilimitado. Jesus mesmo disse: e tudo o que pedirdes em oração, lá em Mateus 21, 22, ele não disse: e algumas coisas que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Jesus disse: e tudo podereis apresentar a Ele todas as nossas necessidades, e não apenas algumas. Deus, Ele é na nossa vida em primeiro lugar. Eu acordei
obrigado, Senhor. Eu vou me deitar, obrigado, meu Deus. E assim, crendo, acreditando, sabendo que Deus move céus, terra e mar em prol das nossas vidas. E em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus garante a certeza da resposta. Ele diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Devemos crer que já recebemos no momento que pedimos. Olha que interessante. Eu pedi, naquele momento Deus já fez a obra. Se eu crer, Deus faz. Essas pessoas que a gente lê, dessa lista dos pedidos de orações, é porque eu creio que Deus está curando, Deus está libertando, Deus está resgatando, Deus está salvando, Deus está fazendo algo que eu não sei o que é, mas eu acredito que Ele faz. E eu tenho certeza que Ele está fazendo. Mas, pastor, ainda todos aqueles que o senhor leu, todos aqueles que eu li, eu creio. Mas eles não ouviram a oração, não precisam ouvir a oração. A palavra de Deus nos ensina, basta um justo orando, Deus faz acontecer milagres. Imagina uma comunidade, uma congregação orando com fervor, clamando pelos outros. Deus não vai agir. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É um Deus maravilhoso, Ele não mede esforços para ouvir a oração de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quantas formas diferentes de se pedir ao Senhor. Olha só. E tudo que pedirdes em oração. Mateus 21. Em Marcos 11, 24, Jesus garante que a certeza da resposta, dizendo: e por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. E agora, João, ele diz, o Senhor Jesus disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Ele coloca palavras diferentes, mas da mesma proporção daquilo que você vai pedir ao Senhor. Porque nós vamos pedir a Deus, não é porque eu quero, não é porque eu quero que uma pessoa seja curada, que uma pessoa seja liberta, que uma pessoa seja restaurada. É em nome de Jesus. É o nome sobre todo nome. E em 1 João, capítulo 3, versículo 22, João escreve dizendo: e qualquer coisa que pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando eu guardo os mandamentos da palavra do Senhor, eu posso pedir a Ele tudo o que eu quiser. E Ele vai mudar histórias. A parte 2. A oração é o remédio para vencer a ansiedade. Doença do século, né? Nesse tempo, as pessoas vivem atribuladas, vivem preocupadas. Ah, passa no médico, está com depressão, está com ansiedade. Amados, isso é mais antigo do que andar para frente. Já existia a ansiedade lá no início. Ou pensamos que não? Veja bem, Adão e Eva. Deus proibiu de comer daquele fruto da vida. Imagina como eles não ficaram
curiosos. Nossa, que ansiedade para comer daquilo que Deus falou que não é para comer, mas eu não posso comer. Mas bastou apenas um deslize. A serpente veio, corrompeu o coração, a mente de Eva. Ela foi lá e comeu e deu para Adão. Pronto. Passou a ansiedade. Conheceram aquilo que não era para conhecer. Então, muitas das vezes, essa ansiedade, ela nos leva à morte espiritual. E veja bem, são só 4 só. A ansiedade tem se tornado um grave problema neste século. A ansiedade faz as pessoas roerem as unhas e ficarem extremamente apreensivas. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, Jesus já havia previsto que a ansiedade seria a grande inquietação das pessoas no curso desta vida. Porém, a oração é o grande remédio para vencer a ansiedade. Oração cura a ansiedade. A ansiedade não é de Deus. E tudo aquilo que não é de Deus, oração, jejum, propósito. Clama a Deus com o seu coração e verás a glória de Deus se manifestar no meio do povo. Isso que Jesus falou para Maria quando ele chegou lá, que Lázaro já estava enterrado há 4 dias. Ela falou, se o Senhor tivesse vindo antes, meu irmão estaria morto. Ele falou, crede tão somente. Como é que uma pessoa crê somente, sendo que o irmão dela está enterrado lá já há 4 dias, fedia já, cheira mal. Mas ela creu. Ela sabia que era Jesus. Ela sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Tanto é que Jesus fez que ele não precisou entrar lá dentro, ele só ficou de fora. Mandou tirar a pedra. Tirar a pedra. Mas, Senhor, já é de 4 dias, está fedendo. Não importa. Tira a pedra. Quando tirou a pedra, ele disse o quê? Lázaro, sai para fora. Lá veio o homem todo enfaixado. Gente, é você crer que o milagre acontece. Nós fazemos tudo o que é natural na nossa vida. Agora, o sobrenatural somente Deus. E seguindo aqui, em Filipenses capítulo 4, Paulo nos aconselha dizendo, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Olha só, se Paulo instruiu para a gente não ficar inquietos, então eu tenho que lançar a mão daquilo que está me preocupando, daquilo que vai me tirar o sossego. Senhor, está em tuas mãos. Entrega nas mãos de Deus. Deixa Deus resolver. Não adianta eu querer resolver um negócio sobrenatural, sendo eu um simples mortal, um pecador. Mas nas mãos de Deus. Quantas situações eu passo, agora eu falo de mim, né? Mas eu não me preocupo. Eu dobro meu joelho na beira da minha cama e falo, Senhor, está em tuas mãos. Faça segundo a tua vontade, que não seja a minha vontade. E as pessoas até perguntam para mim, ô pastor, você é um cara tão calmo, tranquilo. Só tem que ser. Eu preciso viver a vida de Deus. Quando eu vivo a vida de Deus, grandes coisas acontecem na vida de outras pessoas. E o 3, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro escreve dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha aí. Se Deus tem cuidado de nós, para que eu vou ficar preocupado? Qual razão é essa? Se Deus está cuidando, não preciso me preocupar.
E no quadro, no Salmos 38, verso 9, o salmista disse: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não é te oculto. Não é oculto o meu gemido. Deus conhece, Ele sabe quando nós necessitamos, Ele sabe quando nós suplicamos, quando nós entregamos nas mãos dEle tudo aquilo que está fazendo mal para nós. E quando eu passo mal com alguma coisa, alguma situação adversa, se eu não entregar nas mãos de Deus, eu vou agir com as minhas mãos. E eu agindo com as minhas mãos, eu vou cometer erros. E nas mãos de Deus, não. Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai restaurar, Ele vai mudar o cativeiro, vai trazer uma nova transformação, uma nova vida. Para a gente terminar, a conclusão, né? A oração é um dos maiores recursos que Deus colocou à disposição do homem. Muitos preferem resolver as coisas do seu jeito, em vez de recorrer ao Senhor, por meio da oração. Tudo bem que precisamos fazer a nossa parte, porém, há coisas que fogem do nosso controle, e somente o Senhor pode resolver. Entretanto, a resposta para tudo isto está nesta palavra: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Está lá no Salmo 55, verso 22. Glória a Deus. Amém? Amém. Então veja bem, meus amados. Nós temos aqui o poder da oração. Quando eu clamo ao Senhor, eu suplico ao Senhor, Ele sabe que eu estou precisando do que eu necessito e se é viável Ele fazer para mim. Por quê? Primeiro, Deus não suporta um coração contrito, coração puro, coração verdadeiro. Quando eu abro a minha boca, o Senhor já sabe o que vai sair de dentro de mim. Porque não pode ser só da boca para fora, do coração. E tudo aquilo que sai do coração, a palavra nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. E o coração tem que estar cheio do Espírito Santo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou falar com Deus. O próprio Espírito Santo não deixa eu falar, Ele mesmo fala. Porque a palavra também nos ensina que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é Ele que intercede por nós, junto a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos entregar tudo que nós temos, as nossas dificuldades, o nosso dia a dia, o nosso levantar, o nosso deitar, nas mãos do Senhor, para que possamos ter uns dias melhores. Assim como a palavra também do Senhor nos ensina, que Ele está abreviando os dias maus, para que possamos suportar até o final para sermos salvos. Quantas coisas esse Deus faz por nós em cada dia. E um dia os livramentos nós não damos conta de contar. E quando Ele nos mostra algo que Ele fez, aí a gente fica espantado, né? Meu Deus. Como é que Ele, Senhor da glória, Deus me deu um livramento. Nossa, passei ali de um acidente quase. Obrigado, Senhor. E os que Ele deu que a gente nem lembra, a gente nem sabe. Por quê? Porque o mal, ele investe contra nós o tempo todo. É 24 horas por dia. E a palavra de Deus nos ensina também. Nós temos que vigiar e orar. Primeiro observar. Saber de onde vem para poder orar. Poder apresentar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas vamos colocar em pé. Guarde essa palavra no coração. Creio que muito mais fará o Senhor em nosso favor. E
Que a graça do Senhor esteja no coração de cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, Deus amado, Deus todo-poderoso, obrigado, meu Deus, por mais esta recompensa desse dia, a essa porção da Tua palavra, da qual nós ouvimos, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha, meu Deus, prosperar na vida de cada um desses que estão assistindo, pelo Instagram, pelo Facebook, a Tua igreja, papai, clama a Ti, abençoa, meu Deus, poderosamente, leva Teus filhos em paz e em segurança para os seus lares, livra, meu Deus, do homem mau, do homem sanguinário, da bala perdida, do carro desconfortado, dá, meu Deus, a cada um de nós o sono do justo, um sono reparador, e se for da vontade do Senhor, amanhã, ao abrirmos os nossos olhos, possamos contemplar o milagre da vida. É tudo isso que nós te pedimos e também já lhe agradecemos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor, Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, as ricas comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre vós, e sobre vós permaneças não somente hoje, não somente agora, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado mais um culto de oração e intercessão. Glória a Deus.